Oi pessoal, vamos conversar hoje sobre temas do direito previdenciário muito importantes para você, tá? Temas sobre o INSS, sobre RPV. Se você é um interessado, segue no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero repetir o mantra do canal para vocês, tá? Se é a primeira vez que vocês estão assistindo um conteúdo aqui, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, né, para que deem um like no vídeo, isso é extremamente importante, tá, para o nosso engajamento aqui no canal. Então, aproveita esse momento, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal, se possível, faça um comentário, né, narre sua situação, isso é extremamente importante para a gente, você vai estar ajudando muito o canal assim. Eu separei alguns temas para tratar hoje, com ênfase para a questão da RPV. Muitas pessoas estão tendo dúvidas com a RPV, e aí eu resolvi trazer para vocês um conteúdo, né, doutor Adelmo, como é que funciona essa questão do pagamento da RPV. Para você entender o pagamento da RPV, a primeira coisa que você tem que entender é a transmissão, né? A RPV é a requisição de pequeno valor. Por meio da RPV, há o pagamento das sentenças condenatórias contra o INSS, né, daquelas de valores inferiores a 60 salários mínimos, né, que é a grande maioria dos processos. A maior parte das pessoas no Brasil recebem os pagamentos previdenciários por meio de RPV. E como é que funciona esse pagamento? A RPV é elaborada na vara de origem, né, e após a oportunização de manifestação pelas partes, a RPV é transmitida. A transmissão nada mais é do que o protocolo da RPV no tribunal, né, para que o pagamento seja realizado pela autarquia previdenciária, no caso o INSS, que é vinculado orçamentariamente à União, tá? Mas eu quero mostrar para vocês na prática como é que funciona isso aqui, tá? Você vai ter aquela movimentação na vara da minuta da RPV que vai ser juntada ao processo, e você vai ver aquela minuta, e a partir daquele momento é instaurado um procedimento no tribunal, né? Eu estou falando aqui do TRF1, né, que é um tribunal que abarca alguns estados do Nordeste, né? Você tem que ver, de acordo com o lugar do ajuizamento da sua ação, qual é o tribunal que vai tramitar a RPV, tá? Porque a depender do local de tramitação da RPV, o site que você vai precisar acessar vai ser diferente, tá? Mas para as pessoas que têm processo aqui na Bahia, você tem que acessar o site do TRF1, processual.trf1.jus.br/consulta processual. Aí você vai informar o nome, né, direitinho, você vai encontrar a RPV. Eu tô dando um exemplo aqui de uma RPV que já foi paga, tá, pessoal? Só para vocês terem a dimensão da sucessão dos atos até o pagamento, saber como é que funciona, para você não ficar perdido em seu processo. Você vê como é rápido o pagamento, tá? Ó, em 29/4, houve a distribuição da RPV. O servidor fez a transmissão, tá? E foi criado esse incidente no tribunal. Aí a gente teve a movimentação, processo autuado. Depois a gente teve a movimentação, RPV cadastrada e conferida. Perceba que essa movimentação veio uns 10 dias, 12 dias depois do processo autuado. Depois dessa movimentação, mais uns 12 dias, 13 dias, a gente teve a movimentação aguardando a emissão de ordem bancária pela execução financeira, tá? Ou seja, um pouco mais, quase um mês depois da distribuição da RPV, surgiu essa movimentação aguardando a emissão de ordem. E no dia 31/5, né, foi informado o valor depositado. E aqui geralmente vem a informação do banco, no Banco do Brasil. Pode ser no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, que são os bancos oficiais, tá, pessoal? Mas a partir do momento em que consta essa informação em seu processo, valor depositado, você já pode ir no banco sacar o seu valor, tá? Aqui no escritório, como é que a gente faz? A gente divide, o cliente saca o valor dele, nós sacamos o valor que nos pertence por meio de destaque. Você junta o contrato de honorários nos autos e você saca de forma segmentada os valores. A gente não gosta de sacar valor de cliente, né? Isso gera uma responsabilidade maior, pode gerar algum problema, então a gente prefere, né, deixar que o cliente saque o valor que lhe pertence, tá? Mas é isso, funciona dessa forma. A partir do momento que você tem essa movimentação, valor depositado, né, você já pode sacar a sua RPV. Isso é muito bacana.
que vocês saibam como funciona a sistemática. Né? Não é o ofício informando o valor depositado. O valor depositado em si já autoriza o saque. A partir do momento que o seu valor está depositado, você já pode sacar. Isso vocês têm que ter clareza, né, para identificar. Mas vamos voltar aqui, que eu tenho mais temas para tratar hoje. Né? Então, portanto, a transmissão da RPV nada mais é do que o ato burocrático e administrativo de envio da SRPV para o tribunal, que procederá ao processamento desse pagamento que será feito pela União. Tá? Eu quero comentar um pouco aqui sobre a fungibilidade entre os pedidos de BPC-Loas e auxílio-doença. Tá? Eu recebi um cliente recentemente que ele teve um benefício de auxílio-doença negado pelo INSS, né? E o INSS não apreciou se ele teria direito ao BPC-Loas. O que acontece? Ele não tinha carência para o auxílio-doença, mas estava claro nos autos, a partir da situação de vulnerabilidade social do cliente, que ele tinha sim direito ao BPC, né? E o INSS não fez essa avaliação. Mas qual é a questão? Existe um entendimento da Turma Nacional de Uniformização, segundo o qual há de ser aplicada a teoria da fungibilidade, ou seja, você pode conceder um benefício no lugar do outro, né, nessas situações envolvendo o BPC e o auxílio-doença. Tá? Então é plenamente possível. Você pode pedir o auxílio-doença ter negado e pode pedir judicialmente o BPC. Você pode ter o BPC negado, você pode pedir judicialmente o auxílio-doença. Tá? O INSS tem dever, por norma, por imposição da lei, né, de lhe conceder o melhor benefício. Isso tem que ficar claro para vocês. Tá? Um outro tema que também foi questionado aqui no canal diz respeito à avaliação da incapacidade do HIV. Gente, quem tem HIV tem direito a uma análise privilegiada do Poder Judiciário. Tá? Por quê? São pessoas que têm estigma. E existe súmula, né, existe entendimento da TNU, né, da Turma Nacional de Uniformização, prevendo que todas as doenças que promovam estigma social. Um exemplo é o HIV. Ah, doutor, o que é o estigma social? O estigma social é o seguinte: se você tiver AIDS e as pessoas souberem, você dificilmente vai conseguir um emprego. Ou pelo menos você vai ter muito mais dificuldade de conseguir um emprego. Perceba como existe o estigma. Né? As pessoas têm alguma espécie de preconceito ainda sobre essa questão do vírus da AIDS. Né? As pessoas têm vergonha de contar que tem o vírus da AIDS. Né? Porque existe o estigma. Né? É diferente, eu tô gripado. Todo mundo fala que tá gripado, né? O povo sai, eu tô gripado. Se bem que hoje em dia, com essa história de Covid pra cá, Covid pra lá, as pessoas não querem mais falar que estão gripadas. Mas o que eu quero ilustrar é que existem alguns vírus que apresentam estigma social. Né? E na avaliação da incapacidade desses casos, o juiz tem que sopesar também o estigma. Né? Não basta aquela análise pura e crua da incapacidade. Então é possível que você tenha no judiciário concessões de aposentadoria por invalidez a portadores de HIV que apresentem apenas incapacidade parcial para o trabalho. A gente tem diversos precedentes nesse sentido, porque se avalia não só a incapacidade parcial, mas o estigma social que aquela doença gera para aquela pessoa. Isso tem que ficar bastante claro, tá, pessoal? Vamos passar aqui para um outro tema, que é o adicional permanente, né? Para aquelas pessoas que recebem a aposentadoria por invalidez. Então, fiquem atentos. Se você recebe a aposentadoria por invalidez, você tem que ter a plena consciência que, em caso de necessidade de acompanhamento permanente de terceiros, tá? O INSS tem o poder de lhe conceder um adicional de 25% sobre o valor de sua aposentadoria. Tá? Ah, doutor, eu sempre tive a necessidade de acompanhamento permanente de terceiros. Eu tenho aposentadoria por invalidez e o INSS nunca me concedeu. O que é que eu posso fazer? Você pode ajuizar uma ação para obter o que você deixou de receber, e bem como a implantação desse adicional. Tá? Porque o INSS tem o dever de lhe conceder. Você não tem que necessariamente provocar o INSS para lhe conceder o adicional de 25%. Né? Isso tem que ficar claro. É uma situação parecida com o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Né? O auxílio-acidente é dever do INSS conceder depois da cessação do auxílio-doença acidentário que precede. Então, você não tem que ficar implorando o INSS. Está na lei que o INSS tem que lhe conceder.
Então fique atento. Se você tiver necessidade de auxílio permanente de terceiros, né, você tem direito ao adicional de 25%. Por hoje é só, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço.